Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos doutrinários. Domingo passado eu acabei não explicando isso, né? Acabei não explicando por que nós estudamos um pouco sobre o ser humano, né? A origem do ser humano e o nosso propósito. É isso que nós vimos no domingo passado, estudamos a antropologia. O nome disso significa a doutrina do ser humano. É isso que nós vimos na semana passada. Quais são os textos bíblicos que falam sobre a nossa origem, que falam sobre o nosso propósito, né? Hoje nós vamos olhar para o que acontece logo em seguida. O que acontece logo em seguida na criação? A gente leu Gênesis capítulo 1, aprendemos sobre a criação do ser humano, a criação do homem e da mulher. E aí o que acontece logo em seguida? O pecado, né? Que é o que está de errado com o ser humano, é o que está de errado conosco. Hoje nós vamos dar uma atenção, então, para aquilo que está de errado conosco, né? Vamos ver a origem do pecado, vamos ver a doutrina, né, do pecado, uma definição e as consequências do pecado na nossa vida. Tá? E semana que vem nós vamos concluir, vai ser uma série de 3 sermões somente, que abrangem os 3 assuntos: o ser humano, o pecado e a salvação. Hoje nós vamos dar uma atenção para o pecado. E a doutrina do pecado possui esse nome: hamartiologia. Por quê? Porque hamartia é pecado em grego. Aí logia é estudo, então aqui é o estudo do pecado. Hamartiologia. É só para se em algum momento você ouvir essa palavra, não só hoje, mas durante a sua vida, ouvindo algum sermão na internet, ou algum estudo bíblico, algum EBD, alguma coisa assim, você não vai ficar, você vai falar assim, ó, você conhece essa palavra aí, é sobre pecado que está falando, né? E hoje nós vamos então dar uma atenção para a doutrina do pecado. E vamos começar falando sobre a definição de pecado, né? Eu queria apresentar para você uma definição para o pecado. O que é pecado? Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Deixar de se conformar à lei moral de Deus, aquilo que Deus estabeleceu como correto, seja nas nossas ações, nas nossas atitudes ou na nossa natureza, né? É interessante que essa definição, ela contempla tudo isso, contempla não somente o que fazemos, mas o que desejamos e também o que nós somos, de fato, né? Tudo isso é pecado. Todas essas coisas que não se conformam à lei de Deus, ao padrão que Deus estabeleceu para nós, né? E o que é interessante disso é que essa definição, ela trata o pecado como sendo algo com relação a Deus, entende? É uma questão sobre o nosso relacionamento com Deus. A gente não define pecado com base naquilo que nós pensamos, isso que é interessante. Não é com base naquilo que nós sabemos ou daquilo que nós achamos. O pecado só é pecado por causa da diferença que existe entre aquilo que nós pensamos e aquilo que Deus pensa. Só por isso que existe pecado. O pecado, ele é sempre um contraste. É o contraste da nossa impureza com a pureza de Deus. E tudo aquilo que se desencaixa daquilo que Deus estabeleceu é pecado, né? Podemos dizer que o pecado é a rebeldia nossa. É quando nós decidimos não fazer aquilo que Deus quer que façamos. Isso contempla a área das nossas ações. Nós podemos cometer coisas, acho que isso é o mais comum de todos, né? Sempre que a gente fala de pecado, a gente normalmente já associa a ação, a coisas que nós fazemos. Você pode não frequentar uma igreja, você pode não ter um relacionamento com Deus ou conhecer as Escrituras, mas se eu te falar sobre pecado, você já entende que é mais relacionado a algo que possa se fazer, né? A algum crime que se comete, a uma traição, né? A mentira, são coisas que nós fazemos, são ações. E a Bíblia é muito clara em, de fato, apresentar que existem pecados nas nossas ações, né? Os 10 mandamentos, uma lista de proibições que demonstram que não cumprir essas proibições é pecado, né? E também no Novo Testamento nós vemos diversos outros pontos, principalmente Paulo falando sobre o que devemos e o que não devemos fazer, né? Um desses pontos é lá em Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne, né? Mostrando que assim, pecado
está nas nossas ações também. Mas não é apenas nas nossas ações. Pecado não é somente não se conformar à lei moral de Deus, nas coisas que nós fazemos diariamente, mas também nas nossas atitudes. Ou seja, podemos pecar não somente nos atos que nós cometemos, mas também na intenção de cometer esses atos, mesmo nunca tendo consumado isso, mesmo sem nunca chegar a cometer um ato pecaminoso, nós podemos pecar em atitude. Nós podemos não nos conformar à lei de Deus, ao padrão de Deus, nos nossos desejos, nas nossas intenções, né? E é interessante como que Jesus dá uma ênfase grande nisso. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, a partir do versículo 21, ele ensina para o povo que estava ali, o povo judeu, que não era somente através das ações que nós poderíamos desagradar a Deus, mas também através das nossas atitudes. Ali naquele momento ele fala sobre adultério, né? Ele fala também sobre o ódio ao irmão. Ou seja, não é simplesmente você matar o seu irmão. Se você odeia, você matou no coração. Ou seja, o pecado não está no matar somente. Matar é pecado? É pecado. Mas se você odeia o seu irmão, você já o matou no seu coração. Isso também é pecado. Adultério é pecado? É pecado. Mas desejar, não chegando a cometer o adultério, mas desejar a mulher do próximo, já é pecado. Essa ênfase que Jesus Cristo dá ali no Sermão do Monte. Mas é interessante que Jesus não é o primeiro a falar sobre isso. Jesus não apresentou uma coisa nova para as pessoas. Às vezes a gente vê essa ênfase de Jesus e pensa que assim, Jesus está mudando. Porque a lei dizia não adulterarás. E Jesus parece que acrescenta a lei, né? Não somente não adulterarás, mas não também deseje a mulher do próximo. Ou também o ódio, né? Não somente não mate, mas também não odeie. Só que Jesus, ele não está acrescentando nada à lei. E nem olhando para a lei toda, para os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, olhando apenas para os 10 mandamentos. Ali em Êxodo 20, Jesus já não acrescentou nada novo. Porque lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 17, fala sobre a cobiça. A lei já contemplava as atitudes, já contemplava as intenções de cometer pecados, né? Já condenava isso. Lá em Êxodo 20, versículo 17, diz que não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essa é uma das proibições. É uma das proibições do famoso, né? Dos famosos 10 mandamentos. Então, o pecado não está somente nas ações. O pecado está na intenção de cometer as ações. Se você olhar e falar assim, mas eu não cheguei a cometer, eu nunca fiz nada de errado. Mas não é só fazer coisas erradas, é pensar coisas erradas, é ter a intenção de fazer coisas erradas, né? O pecado não é só ação, é também atitude, né? É intenção, é o desejo. E além disso também, além das nossas ações, dos nossos atos, das nossas atitudes, tá ali, tá bonitinho. Nós também nós pecamos na nossa natureza. Não somente as nossas ações não se conformam à lei moral de Deus, e também as nossas atitudes não se conformam à lei moral de Deus, mas a nossa natureza também não se conforma com a lei moral de Deus. Porque antes de sermos remidos por Cristo, nós éramos todos pecadores por natureza. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa, antes mesmo de cometermos ações pecaminosas, ou termos atitudes pecaminosas. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, por causa da culpa herdada que nós temos do pecado, né? O pecado é uma coisa que nós carregamos. E por essa natureza pecaminosa, nós estamos condenados. Porque essa natureza, ela já é pecado. A nossa natureza, ela é pecaminosa. É interessante que Paulo escreve sobre isso, dizendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque quando Cristo morre por nós ainda tínhamos essa natureza pecaminosa.
né? Ele escreve isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. E lá em Efésios, capítulo 2, no verso 3, ele fala que antes éramos, por natureza, filhos da ira. Então, antes de sermos remidos por Cristo, antes de, em termos práticos, nos convertermos, aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós tínhamos uma natureza pecaminosa que automaticamente nos afastava de Deus. Já éramos pecadores diante de Deus. E depois da conversão, então, isso é reparado pela adoção. Os traços do pecado na nossa carne permanecem. Permanecem. Eu continuo um pecador, você continua um pecador. A gente continua lutando contra isso. Mas fomos adotados como filhos de Deus, né? E é isso que muda. Então, conclui-se que o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, ou seja, ao padrão de Deus, à vontade de Deus, seja em ato, seja em atitude, ou seja em natureza. Isso é o pecado. É basicamente se desencaixar, né? Vou usar um exemplo que a gente viu ontem na EBF aqui. O tema era Jesus remontando vidas. E aí, como que eu posso dizer? Os objetos que ilustraram isso eram os Legos. Todo mundo conhece Lego, né? Lego é um negócio bacana. Mas você já percebeu que existem diferentes tipos de Legos? Tem aqueles Legos que são para crianças bem pequenininhas, que são bem grandes, né? Que ontem estavam até lá na frente. Agora tem aqueles Legos que são aquele tamanho normal que a gente conhece, e tem aquele que machuca o pé. Aquele que machuca o pé é o Lego mais pequenininho assim. Tenta usar um Lego grande com um Lego pequeno. Eles se encaixam? Não se encaixam. É justamente essa falta de encaixe que é pecado. É quando nós não nos encaixamos no padrão de Deus. É quando nós não, quando tentarmos encaixar as duas peças, não bate. Isso é pecado. Por causa da nossa rebeldia. Deus nos criou para sermos determinada coisa e a gente quer ser uma coisa diferente, né? Mas aí a pergunta que nós fazemos: quando surgiu esse terrível mal? Quando surgiu o pecado? Nós vamos ver isso agora. Você pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, os versículos de 1 até 5. Gênesis 3, de 1 a 5, é o texto que nós vamos ler, mas antes disso, existem alguns pontos que nós precisamos definir, que está logo antes aqui do texto, na apresentação aqui atrás. Existem alguns pontos que nós precisamos definir, né? Antes da gente falar sobre a origem do pecado. Nós precisamos definir 3 pontos específicos, bem rápido. Que é como se fosse assim, estabelecer alguns parâmetros, tá? Responder algumas perguntas antes da gente entrar para a origem do pecado, né? O primeiro ponto que a gente precisa definir é o ponto de que Deus, ele não pecou e Deus não deve ser o culpado pelo pecado, tá bom? Esse é um ponto que nós precisamos definir antes da gente entrar na origem, porque senão vai nos gerar mais dúvida, né, sobre aquilo que nós vamos ver em seguida. Então, Deus, ele é um ser santo, ele é um ser completamente santo, ele é separado de qualquer aparência maligna. Então, Deus não peca, Deus não pode pecar, ele não pode contradizer a ele mesmo. Ele é um ser completamente santo. E nós vemos isso lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, quando diz que, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, né? Então, Deus está completamente afastado do mal. Ele não é culpado pelo pecado, tá bom? Pecado não vem de Deus. Deus não criou o pecado. E o segundo ponto, só que, diante disso, nós não podemos ir para o oposto completo. Nós não podemos pensar que existe no universo um poder maligno que se iguala a Deus. Esse é um erro que nós não podemos cometer. Isso é uma coisa que tem na nossa cabeça por causa de história em quadrinhos, de desenho de super-herói, né? A gente sempre pensa que assim, existe um poder mal que é muito grande, né? A gente tem essa ideia romântica e heróica, né? De que o mal, o diabo, é um ser um pouquinho menos poderoso que Deus. E Deus luta para conseguir detê-lo. Essa é uma ideia errada, tá bom? O mal é infinitamente melhor do que Deus.
infinitamente menor do que ele, tá bom? Nós não podemos ir para esse oposto extremo, que se Deus está separado do mal, então o mal é uma coisa muito grande, muito forte, para ter conseguido esse destaque. Negativo, negativo, tá bom? Esse é um segundo ponto que nós precisamos definir. Não existe esse dualismo no universo, essas duas forças que são iguais, né? O bem e o mal, Deus e o diabo. Não existe isso. Existe Deus. Deus é o bem supremo e tudo aquilo que acontece, acontece pelo desígnio da sua vontade. Esse é o terceiro ponto que nós precisamos definir, né? Devemos estar sempre certos de que o pecado nunca surpreendeu Deus. Deus não ficou surpreso por aquilo que tem acontecido, ele não criou algo e aí de repente ele estava lá descansando, um dia de repente descobriu-se que o homem e a mulher tinham pecado. E ele ficou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, o pecado não surpreendeu Deus. Deus sabia que isso ia acontecer. E até Deus, isso fez parte da vontade de Deus. Essa é uma coisa complicada, que nós precisamos definir antes. É uma tensão, não pode ser resolvida. Fazia parte dos desígnios de Deus o pecado entrar na humanidade por meio do ser humano. Só que, ao mesmo tempo, Deus não peca. Deus não pecou, a responsabilidade do pecado não foi de Deus, foi do ser humano. Mesmo que isso fazia parte dos desígnios de Deus. Mistérios que não podem ser revelados, Deuteronômio 29, você lê lá, tá bom? Fica para Deus essa pergunta, ok? Mas esses 3 pontos, então, nós precisamos definir antes disso, tá? Deus não peca, ele não é culpado pelo pecado. Não existe força maligna que se iguale a Deus. Deus é infinitamente maior. Em terceiro lugar, nós devemos estar certos de que o pecado nunca surpreendeu Deus. Agora vamos entrar no texto de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Eu quero ler. Você acompanha comigo? Vamos ler todos juntos esse texto aqui, esses 5 versículos. Vai ser projetado ali. Vamos ler? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse é o texto que antecede a queda, né? No versículo 6 já acontece de Eva pegar lá o fruto, depois da Adão, e tudo isso acontece, né? E aqui nesse momento onde o pecado entra no mundo, onde o pecado entra na humanidade, né? O pecado já existia antes disso, porque já existia o pecado de Satanás, já existia o pecado dos anjos que caíram com Satanás. Então o pecado já existia, mas é aqui que ele entra na humanidade, né? Então nesse momento o pecado ele entra e ele corrompe o ser humano. E atinge algumas áreas específicas, né? Esse texto aqui nos mostra 3 áreas específicas que o pecado atingiu em nós. A área do conhecimento, a área da moralidade e, por fim, a área da identidade. E por conta disso, dessas 3 áreas sendo atingidas pelo pecado, nós passamos a ter dúvidas. Nós passamos a nos fazer algumas perguntas que nós não fazíamos antes, né? Eu queria olhar com você essas 3 perguntas, então. 3 perguntas que o ser humano passou a se fazer depois que ele pecou, né? Primeira pergunta, que não se fazia antes, é a pergunta: o que é verdadeiro? No momento da queda,
passou-se a se perguntar o que é verdadeiro. Passou-se a duvidar disso, né? Em primeiro lugar, o pecado atingiu então essa área. Ele atinge a base do conhecimento humano, a verdade. Passou então a surgir esse relativismo, a verdade relativa, ou seja, existe uma verdade para você, existe uma verdade para mim, eu não sei o que é certo, não sei qual é a verdade absoluta. Hoje dizem até que não existe verdade absoluta, tudo por causa do pecado, porque o pecado corrompeu o nosso conhecimento. E aí nós passamos a nos perguntar, o que é verdadeiro? E isso acontece logo aqui nesse texto, no momento antes da queda, quando o ser humano, aqui eu vou colocar o ser humano porque não é somente a mulher que erra, porque a mulher comete e logo depois ela faz a mesma coisa com o homem e ele também comete. Então, ambos têm a mesma culpa, né, disso aí. Então, logo antes da queda, o ser humano ele coloca em dúvida aquilo que Deus havia dito. Lá em Gênesis, um pouquinho antes, capítulo 2, versículo 17, quando Deus tinha dito, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então, a área do conhecimento foi atingida. Foi, digamos que, infectada pelo pecado. E aí o ser humano começou a se perguntar o que é verdade, o que é mentira. O que Deus tinha falado já não era mais verdade, porque a pessoa se viu na posição de julgar se era verdade ou se não era. Naquele momento, o ser humano se viu na posição de perguntar o que era de fato verdadeiro. Deus já tinha falado, não come. E a serpente foi lá e falou outra coisa. E aí o problema é que pegou-se e não se deixou Deus como estava. Deus fala a verdade, qualquer outra coisa que seja contrário a isso é mentira. Não, o ser humano se colocou na posição de julgar as coisas. Se perguntou, o que é verdadeiro? O que Deus disse ou o que a serpente está falando agora? Então surge essa dúvida porque o pecado infectou a área do conhecimento. E aí nós passamos a nos perguntar o que é verdadeiro, né? A humanidade nesse momento decidiu colocar em prova se aquilo que Deus falara era mesmo verdade. E decidiram então provar para descobrir, né? Porque Deus tinha falado, certamente morrerá. E a serpente falou, não morrerão, não, coisa nenhuma. O que aconteceu? Quis provar, né? Vamos ver se é verdade. E por conta disso, nós hoje fazemos essa mesma pergunta. Nós nos perguntamos, o que Deus disse é verdadeiro? O que Deus disse, de fato, é verdade? A palavra está correta? Os escritos aqui, eles são verdadeiros, né? Deus está certo. Por mais que a gente, às vezes, não se pergunte com essas palavras específicas se aquilo que Deus disse é verdade, nós agimos assim. Nós agimos assim. Porque nós colocamos os desígnios de Deus, os mandamentos de Deus à prova, a verdade de Deus à prova, quando nós não fazemos aquilo que Deus diz ser verdade. Quando nós não obedecemos a Deus. Nós estamos pegando para nós a responsabilidade de julgar o que é certo e o que é errado. Nós sofremos disso, nós duvidamos se aquilo que Deus diz ser certo em sua palavra é realmente verdade. Nós duvidamos disso, né? Por isso que nós, muitas vezes hoje, nós enfrentamos desafios assim, com outras pessoas. Nós enfrentamos o desafio de conversar com pessoas que não são cristãs. E às vezes nós nos encontramos, a gente entra em pino na nossa mente. A gente fica assim, meu Deus, eu não sei mais o que é verdade. Eu não sei mais se a palavra está certa ou se não está. Tudo isso é por causa do pecado. Porque o pecado infectou a área do conhecimento. E a partir daí, nós começamos a nos perguntar, o que é verdadeiro de fato? Então a gente duvida da palavra de Deus, se é verdade mesmo. A gente duvida das consequências que a palavra dá.
A gente duvida das bênçãos. A gente duvida. A gente se torna céticos, né? Pessoas que não têm essa fé, não acreditam mais que aquilo que Deus disse é verdade. Por isso, diante disso, tenha sempre a resposta na ponta da língua. Tenha sempre a resposta a essa dúvida, à ponta da língua. Não arrisque, não duvide. Duvidar já é o erro. Duvidar já é o erro. Quando você duvida, você já está no muro. E estar no muro não é estar com Deus. A gente precisa estabelecer esse ponto, definir esse ponto, de que o que está aqui é verdade. O que está aqui é verdade absoluta. Não tem como discutir isso. A partir do momento que nós passamos a discutir, a gente perde o nosso ponto de referência. A gente perde o nosso chão. A gente precisa pisar na verdade da Escritura. Não pisar na Bíblia, pelo amor de Deus. Mas estar firmado nisso aqui. Entende? Porque isso aqui é verdade. Isso é verdadeiro. Quando você se pegar nessa pergunta, o que de fato é verdadeiro? Será que a Bíblia está certa? Porque às vezes, diante das situações da sua vida, você começa a duvidar. Fala assim, como é que Deus pode dizer isso? Como é que Deus pode dizer que Ele é um Deus de amor se eu estou sofrendo, se eu estou passando por maus bocados, se eu não me sinto ajudado por Deus, se eu não me sinto abençoado? Isso é dúvida. Isso é dúvida que quem coloca na sua mente é o pecado. Nesse momento, dá uma lida. Se debruça na palavra. Se debruça na verdade. Porque a resposta para essa pergunta, o que é verdadeiro, é Deus. A palavra de Deus é verdadeira e nada mais. Tudo que for contrário a isso é falso. Essa é a primeira pergunta que nós nos fazemos, né? A segunda pergunta que nós nos fazemos é, o que é certo? Essa é a área da moralidade, ou então o parâmetro moral de certo e errado. A partir da queda, a moral humana foi atingida. O nosso senso de certo e errado foi atingido, né? E aí nós começamos a nos perguntar, o que é correto? Será que isso é certo mesmo? Às vezes, o que é certo para você não é certo para mim, né? A gente passou a se perguntar isso, a gente perdeu a referência, né? E assim como na área do conhecimento, o ser humano, então, colocou em dúvida se aquilo que Deus havia apresentado como correto era de fato correto, né? Deus já havia estabelecido um parâmetro moral muito simples. Percebem que é muito mais simples do que o nosso hoje? O parâmetro que nós temos, a gente sabe que a gente não consegue cumprir, por causa dessa natureza pecaminosa, nós não conseguimos, por causa dessa carne aqui que não nos permite. Mas, naquele momento, o parâmetro que eles tinham é assim, ó, meu, faz o que você quiser, só não come dessa árvore. Eles não tinham impurezas, eles não tinham vergonha, não tinha pecado, não tinha mal ali. Tudo o que eles fizessem seria bom, seria aprovado por Deus. A única coisa que Deus falou para não fazer é provar ou tocar nessa árvore. Muito simples. Mas no momento da queda, o ser humano se viu na responsabilidade de julgar se aquilo que Deus falou era o correto ou se então aquilo que a serpente havia falado era o correto. Se viu na responsabilidade de julgar. E essa responsabilidade não era nossa. Deus nos deu responsabilidades de subjugar a terra, de dominar a terra, de cuidar, de ministrar de tudo que nós temos aqui, né? De nomear. Deus deu essa responsabilidade para o ser humano também. Mas Deus não nos deu essa responsabilidade de definir o que é certo e o que é errado. Ele já nos deu isso pronto. Mas nós não nos conformamos a isso. A gente não se conformou àquilo que Deus queria. A gente não quis encaixar as duas pecinhas do Lego. A gente quis ser outra peça. A gente pegou a responsabilidade de julgar o que é certo e o que é errado. Colocou isso nas nossas mãos. E aí, por isso que hoje nós nos perguntamos isso. Nós nos perguntamos o que é certo. O que é certo? Né? E hoje, certo se tornou um conceito completamente relativo, né? Completamente relativo, assim. Depende do que você quer. Você vai por aí, você fala qualquer coisa.
Ande com pessoas você andando com pessoas que não são cristãs, qualquer coisa que você falar assim, mas isso é errado. Não, mas errado é uma palavra muito forte, né? Não existe certo e errado. As pessoas falam isso hoje. As pessoas falam que não existe certo e errado. Existe só o que você quiser. Olha o tamanho desse problema. Isso gera um problema gigantesco para nós, né? Existe sim certo e errado. Nós devemos confiar que isso é algo de Deus. Essa é uma responsabilidade de Deus. Ele deu para nós esse parâmetro moral, né? E nós temos que nos conformar a isso. E sempre que nós não nos conformamos a isso, pecamos. Sempre que eu e você não nos conformamos com aquilo que Deus estabeleceu como certo e errado, nós pecamos. Porque a área do parâmetro moral, a área da moralidade, foi atingida com o pecado. E em terceiro lugar, foi atingida também a nossa identidade. Nós passamos a nos questionar o que eu sou, né? A partir da queda, o ser humano começa a ter uma crise de identidade, na realidade. Começa a se perguntar, quem eu sou de fato? O que eu sou? Parece que se esquece o que era, né? Naquele momento da queda, o homem e a mulher sucumbiram à tentação satânica de serem como Deus. É exatamente isso que a serpente fala, lá no versículo 5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui está a crise de identidade. Deus não criou o ser humano para ser Deus. Ele criou o ser humano parecido com Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas não o criou para ser Deus. Porque o ser humano foi se perguntar o que eu sou. Uma crise de identidade. Eles se esqueceram nesse momento quem eles eram, porque eles eram criaturas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança. Eles não eram criaturas para serem como Deus, para se tornarem como Deus. Não eram. Porque se perguntaram o que eu sou. Deus criou o ser humano para ser dependente dele. Deus criou o ser humano para ser uma criatura dele, para ser a imagem dele, representantes dele nessa terra. É para isso que Deus nos criou. E aí, o ser humano começou a se perguntar o que eu sou. E é por isso que hoje nós somos assolados por essa dúvida cruel. Quem sou eu? O que eu sou, né? E na nossa vida, nós vivemos como deuses. Percebe? Por mais que, no momento em que a gente se pergunta diante disso, o que eu sou, eu respondo para mim mesmo, eu sou uma criatura de Deus, pronto. Só que na minha vida eu não vivo assim. Na minha vida eu não vivo como se Deus fosse Deus. Eu vivo como se eu fosse Deus. Eu quero estar no controle de todas as coisas. Eu quero tudo no tempo que eu quiser. Eu vejo as coisas só do meu ponto de vista. Eu entendo da forma como eu quero entender. Isso não é se colocar como criatura. Isso é se colocar como Deus. Então hoje nós temos essa crise de identidade. Nós nos perguntamos, o que eu sou? Nós nos perguntamos isso com as nossas ações. Quando a gente quer, na nossa vida, ser como Deus. E estabelecer para nós o que é certo e errado. Estabelecer para nós o que é verdadeiro e o que é falso. E estabelecer para nós quem nós somos. Mas tudo isso, Deus já nos tinha dito. Eu queria citar nesse momento uma música que fala a respeito disso. Uma música de um cantor que chama Eli Soares. Uma música que chama Eu Sou. E é uma letra interessante. O refrão da música diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Percebe que palavras fortes, né? Palavras fortes. Eu sou o que isso aqui diz que eu sou, não o que eu penso ser. E eu tenho o que isso aqui diz que eu tenho, não o que eu acho que tenho. E eu faço o que isso aqui diz que eu posso fazer, não o que eu acho que eu posso fazer.
É assim que nós devemos viver. Nós devemos responder as nossas 3 perguntas assim. O que é verdadeiro? O que a Bíblia diz ser verdadeiro. O que a Bíblia diz ser verdadeiro. O que é certo? O que a Bíblia diz ser certo. E o que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E pronto. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E é Deus quem me diz o que eu sou. Porque Ele me criou. É isso. É assim que nós respondemos essas 3 perguntas. E essas são as 3 áreas que foram afetadas pelo pecado. A partir do momento da queda, o ser humano entra em crise. Ele não sabe se aquilo que ele conhece é de fato verdadeiro. Nós não sabemos se aquilo que nós fazemos é certo ou não. E nós não sabemos quem nós somos. Tudo por causa do pecado. Tudo por causa da queda. Porque o que nós fizemos no triângulo, naquele momento da conversa entre o ser humano, a serpente, falando sobre o que Deus tinha dito, a gente tinha um triângulo. Eram 2 pessoas falando sobre uma terceira pessoa. Falando sobre a ordem direta de Deus. E Deus estava no topo. Porque no momento em que a serpente pergunta, a mulher tinha na cabeça. O ser humano sabia de cor aquilo que Deus tinha falado. Ela responde certinho. Não responde? O texto diz lá. A mulher respondeu à serpente no versículo 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, se o fizerdes morrereis. Então ela sabia a resposta. Sabia. Só que o que fez? O que aconteceu? Nesse triângulo, imagina um triângulo aqui, ó. O ser humano, a serpente e Deus. Deus era a verdade absoluta. Deus deveria ser a verdade. O ser humano pegou e inverteu isso aqui. Ele se colocou no topo. O ser humano se colocou no lugar de Deus. Por isso que o ser humano sucumbiu, nós sucumbimos ao desejo de sermos iguais a Deus. E é aí que nós pecamos feio. Aí que nós pecamos feio. Nós queremos tomar o lugar de Deus. É isso também, aparentemente, pelo que nós vemos no livro de Isaías, é isso que motivou, né, o pecado também de Lúcifer. É isso que motivou aquele querubim, o desejo de ser como Deus. Nosso pecado está, então, em não nos conformarmos com aquilo que Deus estabelece para nós. Quando nós pegamos e invertemos essas responsabilidades. E aí a gente se vê no topo, com a responsabilidade de julgar se quem está certo é Deus ou se quem está certo é a serpente. Aí já estava o erro. Volte esse triângulo. Volte esse triângulo. O que Deus fala é certo. Se alguém falar algo que é igual ao que Deus falou, está certo. Mas se alguém falar algo que contrário ao que Deus falou, está completamente errado. É assim que nós devemos viver. E é assim que o pecado entrou. Né? Essa é a origem do pecado. Essas são as áreas afetadas pelo pecado. Mas eu queria terminar falando um pouco sobre as consequências desse pecado. O que acontece conosco diante disso? Quando nós pecamos, nós cristãos pecamos, o que acontece conosco? Né? Falando especificamente de nós, cristãos. Quando nós pecamos, a nossa posição legal perante de Deus, ela permanece inalterada. Não olha isso como se fosse uma coisa muito boa. Tá? É bom, mas não é o ideal. Porque essa posição ela só permanece inalterada. O que é essa posição legal? É o fato de sermos considerados justos diante de Deus. Mediante o sacrifício de Cristo, nós somos considerados justos. Nós que aceitamos esse Filho, o Filho de Deus, somos justificados. A ideia de um tribunal onde nós somos absolvidos dos nossos pecados. Então, quando nós pecamos durante a jornada cristã, essa posição permanece inalterada. Mas não por mérito nosso, é sim porque o sacrifício foi feito de maneira tão perfeita e plena que o nosso pecado não é suficiente para alterar isso. É interessante o que Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz que, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não existe mais condenação. Está em Cristo, não tem mais condenação.
está justificado de uma vez por todas. Mas não é por isso que nós devemos pecar. Porque a segunda consequência é que, diante do pecado na vida cristã, a nossa comunhão com Deus, ela se interrompe. A nossa comunhão com Deus sofre muito. E isso torna a nossa vida nessa terra quase que insustentável. Nós sofremos por conta disso. Quando o cristão vive em pecado, ele sofre, dói. Você não consegue viver direito. Porque não é natural. Mesmo que não há condenação quando pecamos, viver a vida cristã em pecado é loucura, é insanidade. Nós não devemos fazer isso. E dói quando fazemos isso. E a questão é que se não dói para você, reveja algumas coisas. Reveja algumas coisas. Reveja a sua proximidade com Deus. Reveja a sua conversão de fato. Veja se você de fato teve uma experiência ou você só está ouvindo essas coisas e assim, eu sei, conheço, mas não crie. Creia. Viva. O que acontece conosco diante do pecado é isso. Nossa posição diante de Deus, ela permanece inalterada. Porque a misericórdia de Deus é absurdamente infinita. Porque a graça dele superabunda. Né? Como nós vimos na leitura de hoje, em Romanos 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que nossa posição não permanece, não é alterada, né? Mas a nossa comunhão, ela é interrompida. A nossa vida, ela começa, nós começamos a sentir um vazio na nossa vida. Um vazio gigantesco, né? O cristão que vive longe de Deus, vive na insanidade. Porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para viver com Deus. Nós somos feitos para glorificar a Deus. Então, diante disso, diante desse estudo a respeito do pecado, que você possa refletir um pouco mais. Que você possa entender a seriedade disso. Isso é uma rebeldia. O pecado, todo e qualquer tipo de pecado, é uma rebeldia direta. É uma afronta à pessoa de Deus. Algo que nós não podemos fazer. As consequências são absurdamente severas. Eu queria convidar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos cantar o cântico Perdão e Graça. Enquanto nós cantamos, eu queria que você pensasse um pouco a respeito disso. Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você refletisse sobre o pecado na sua vida. Se você já tomou uma decisão por Cristo, mas ainda vive em pecado, reflita um pouco sobre isso. Pare de lutar, pare de viver a vida como se fosse uma brincadeira, de aproveitar do fato de que Deus é tão gracioso, que não há condenação para mim se eu estou em Cristo. Não se aproveite disso. Isso é loucura. Isso é loucura, isso é arriscar. Isso é viver a vida da forma como ela não foi feita para ser vivida para nós cristãos. Desista disso. E o que eu queria te dizer é que Deus está derramando continuamente perdão e graça. Ele nos concede perdão, conforme João ensina na sua primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então, o perdão está aí, a graça está aí, basta apenas confessar para Deus. Então se coloque de pé nesse momento, nós vamos louvar o nosso Deus nesse instante. Depois disso nós vamos fazer uma oração encerrando o nosso culto, mas reflita sobre isso nesse momento.